Então eu vou comentar um pouco aqui, fazer umas observações sobre a perícia arbitral, a prova técnica, né, no contexto da arbitragem, e vis-à-vis com a prova técnica no contexto judicial. A HKA, que é a empresa que eu represento, faz isso no mundo, a gente está em 35 países e há 40 anos a gente faz isso. Mais recentemente no Brasil, com a dinâmica da arbitragem ter ganhado corpo, sobretudo com o fato de que grandes projetos de infraestrutura tiveram problemas de segmento, e isso gerou uma arbitralização crescente de grandes assuntos relacionados à indústria, com cifras muito grandes, e isso, sem dúvida alguma, deu um impulso grande à arbitragem nos últimos 3 anos, há 4 anos. A gente vive, então, um momento de excelência nas decisões, em como a arbitragem é feita, porque os grandes projetos, eles, obviamente, suscitam muitas questões técnicas a serem discutidas, e a prova técnica é um componente muito importante. No âmbito da arbitragem, a gente pode fazer uma comparação de que a prova técnica ela está para a arbitragem como uma situação de extrema importância na definição do direito do cliente. Por quê? Porque raramente uma arbitragem onde a tese jurídica, onde os advogados possam caminhar com muita qualidade em sua defesa de um lado e do outro, ela vai resistir a uma prova técnica ruim, a uma prova técnica onde uma das partes sucumba em relação à outra, no sentido de perder ali o eixo da sustentação da tese jurídica. Então, é muito comum um momento que a gente chama de cross-examination e das quesitações e das audiências, que o papel do perito, seja ele de engenharia, seja econômico-contábil, seja um papel de muita importância e de muita relevância perante o painel de árbitros, porque se espera do árbitro, se espera dos assistentes técnicos e, sobretudo, dos peritos, que eles tragam a clareza para as questões técnicas que estão sendo discutidas ali. Inclusive, a gente herda, né, algumas coisas, por exemplo, do direito anglo-saxônico, né, que você tem a figura do solicitor e do barrister. Então, um assistente técnico em Londres, que é um lugar onde a gente atua muito, ele tem um dever com a verdade material. E ele tem que se posicionar em concetâneo à verdade material, esclarecendo todos os issues e todos os assuntos ali que possam ser objeto de alguma dúvida, no sentido de esclarecer o que é, e não a vontade das partes, propriamente dita. Aqui a gente tem um contexto um pouco diferente. O assistente técnico, ele não tem esse dever instaurado com a verdade material, mas se assume isso como uma decorrência do processo arbitral de boa-fé e que hoje está em vigor no Brasil. Então, os árbitros, muito comumente, né, eles contam com os assistentes técnicos, sobretudo quando isso se torna um protocolo SACS, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, como pontos de apoio para o esclarecimento técnico da qualidade da prova técnica e da verdade que está ali discutida pelo aspecto material. Existem algumas discussões entre advogados, alguns advogados entendem que isso não é necessário, que o assistente técnico está ali para dar aso a a tese que o advogado está colocando, mas o entendimento preponderante é que ele está ali para fazer o que a técnica dá suporte, porque é esse o papel que os árbitros esperam de um assistente técnico de qualidade. Até porque a prova técnica, se ela levar para uma situação de não esclarecimento, ela não está se prestando a um papel. E é como se você dissesse que os operadores da arbitragem, como os advogados são operadores do direito, eles não estão colaborando para que isso possa chegar a um resultado que se espera, que é um resultado auxiliar, né? Porque o papel da prova técnica ele é auxiliar, embora não menos importante. Bom, no contexto da prova técnica, a gente tem aqui a norma, a instrução probatória da Lei 9.307 de 96, que no artigo 22 coloca ali de uma forma, enfim, bastante clara, que pode o árbitro ou o tribunal arbitral tomar depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias, outras provas que entenda necessária. O depoimento será tomado em local de hora previamente comunicados, isso é a cláusula clássica, né? E isso é a forma como classicamente a prova é produzida dentro do processo civil. No próximo slide, a gente pegou, por exemplo, a prova técnica pela ICC, né, ou pela ICC, né? E
Me parece que é uma redação mais feliz aqui, né? O Tribunal Arbitral adotará discricionariamente as medidas procedimentais, discricionariamente, chamaria atenção para esse aposto, né, explicativo, as medidas procedimentais que considerar adequadas. Em particular, o Tribunal poderá decidir, após consultar as partes, não permitir requerimentos de produção documental ou limitar o número, a extensão e o escopo de manifestações escritas e testemunhos escritos, tanto para testemunhas quanto para peritos. O Tribunal Arbitral poderá, após consultar as partes, decidir o litígio unicamente com base nos documentos apresentados pelas partes, sem qualquer audiência e exames de testemunhas ou peritos. Quando deverá ser realizada a audiência, o Tribunal poderá conduzi-la por videoconferência, telefone ou comunicação semelhante. No artigo 25, o Tribunal poderá ouvir testemunhas, peritos nomeados pelas partes e qualquer outra pessoa, na presença desses ou na ausência, desde que devidamente convocadas. Ouvidas as partes, o Tribunal poderá nomear um ou mais peritos, definir as missões, receber os laudos periciais. A requerimento de qualquer das partes, poderão essas interrogar em audiência qualquer perito nomeado dessa forma. Chamaria atenção para o item 4 aqui, poderá nomear um ou mais peritos, definindo-lhe as missões e receber os respectivos laudos periciais. Ou seja, não necessariamente precisará ser nomeado um perito. Aliás, existem algumas coisas no Brasil, essa é uma das jabuticabas que a gente tem, que como é que funciona normalmente um procedimento arbitral clássico no exterior? Uma parte tem um assistente técnico, a outra parte tem um assistente técnico. O tribunal decide com base nos laudos. Essa é a forma clássica. Mas o Brasil, talvez por essa questão que o Gustavo bem mencionou, do due process paranoia, talvez, como o Léo mencionou, a gente tem umas coisas tipo honorário de sucumbência, de fato, o advogado não é a parte, não assume o risco, mas é mais uma jabuticaba, uma coisinha que a gente tem diferente. E a gente tem isso aqui de diferente, porque a gente sempre tem, em quase todos os casos, a nomeação de um perito. Isso hoje é um problema, por vários motivos, e nós atuamos tanto na qualidade de peritos, quando não estamos conflitados, como de assistente técnico. Normalmente, as empresas que têm muita assistência técnica têm mais dificuldade de ser peritos. Em geral, as empresas que têm mais assistência técnica são de melhor qualidade. Isso, às vezes, piora um pouco a qualidade dos peritos, porque são peritos individuais e, às vezes, a coisa é muito multidisciplinar, muito grande para ser avaliada. Por que lá fora é desse jeito e aqui é assim? Eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da gente importar os institutos de processo civil, de uma forma talvez sem fazer um filtro. Eu acho que isso é um momento de evolução da arbitragem. Eu acho o regulamento da SC muito mais feliz na redação, vis-à-vis o que preconiza a lei, sem contrariar, mas estabelecendo uma clareza assim, do tipo, o tribunal ele é soberano para entender se a prova é necessária ou não, e as partes também devem guardar uma certa parcimônia na questão de, por exemplo, eu já participei de perícias em que tem 1.300 quesitos. Estou com uma que tem 1.300 quesitos. Eu duvido que alguém saiba dividir isso daí, entender em que bloco está os assuntos técnicos A e B, porque tem uma tautologia aí, umas coisas que se repetem. E isso, no final das contas, você precisa de um saneador para isso, né? Porque como é que você vai analisar com 1.300 quesitos? Fica aquele negócio assim, parece que quem discutir por último leva a discussão. E não é isso. Então esse é um procedimento que tem que ser amadurecido e eu acho que a prova ela tem que ser saneada. Porque uma boa perícia, eu acho que ela vai bem aí na casa aí de, sei lá, 100 quesitos, 150 no máximo. Eu acho que não tem muito mais coisas do que isso. Pelo menos o que a gente vê são questões repetidas ou então questões de direito que são trazidas para a prova técnica. Queira o senhor perito dizer o que diz o artigo tal, da lei tal. Bom, em tese você pode procurar até no Google, não precisa o perito dizer, né? Então esse é o tipo da coisa que a gente tem como uma jabuticaba aqui. O que a gente pretende, assim, não apenas na qualidade de assistentes técnicos ou de peritos, é de melhorar o Instituto como um todo. Porque à medida que o Instituto ele se torna um Instituto mais confiável, e mais prático e mais pragmático, os resultados disso se tornam mais evidentes para os clientes e isso gera um círculo virtuoso de trazer mais casos para a arbitragem e de ter menos dúvidas em relação a esse tipo de questão. A prova técnica, a nosso ver, ela deve ser usada com parcimônia e o papel dos peritos ou assistentes técnicos deve ser o de esclarecer as dúvidas técnicas com o entendimento multidisciplinar de aonde as provas técnicas elas cruzam com os ramos de conhecimento de engenharia, de economia, de contabilidade e com os temas contratuais e anexos técnicos principalmente.